Salve, galera, tudo beleza? Então vamos ver mais uma coisa aqui, um item, né? Interessante, na verdade, um critério muito interessante para gente identificar uma dízima por meio de uma fração irredutível. Então, como é que isso acontece? Imagina que a gente tem uma fração irredutível e a gente identifica como essa fração vai se comportar na hora que eu executar a divisão. Como é que vai, se isso vai gerar uma dízima, tá bom? Só relembrando aqui, pessoal, fração irredutível é aquela que não admite mais ser simplificada. Por exemplo, quando a gente tem um meio, ó, a gente não consegue simplificar, dividir em cima no numerador e embaixo no denominador pelo mesmo número, tá bom? Então a gente não consegue. Então quando isso acontece, a gente diz que essa fração é uma fração irredutível, tá bom? E o primeiro caso, né, o primeiro critério ali que a gente vai ver para identificar uma dízima por meio de uma fração irredutível, o primeiro caso vai ser esse aqui, ó. O número decimal, o que acontece assim, ó, um número decimal exato ou uma dízima finita. Aí você fala, mas professor, o que é uma dízima? Já tinha dízima periódica e tinha dízima finita. Galera, vamos lá, pra vocês entenderem isso daqui. O que é uma dízima finita? Vou dar o primeiro exemplo aqui, né? O exemplo, a letra A aqui. 1 sobre 2. Quando a gente tem 1 sobre 2, o meio, se a gente for dividir 1 por 2, a gente tem 0,5, ou seja, dá um número decimal que não é uma dízima periódica, tá beleza? Então isso aí a gente chama de uma dízima finita. É um número decimal exato, tá ok? Por exemplo, eu vou dar outra dica aqui de dízima, outro exemplo, né, de uma dízima finita. Quando a gente tem 1 sobre 25, aí a gente já vai para a característica aqui, ó, do nosso denominador. Então, assim, ó, para mim saber primeiro que a dízima é finita, beleza? Somente se o meu denominador ele apresentar fatores primos 2 ou 5 em sua composição, tá? Então, olha só. Por exemplo, agora vamos aqui, ó, para o 1 sobre 25. Se eu fatorar 25, a gente vai ter assim, ó, 5 ao quadrado, não é mesmo? Então vai ficar assim, 1 sobre 5 ao quadrado, com 25 ali fatorado. O denominador, olha para cá, para o denominador, apresenta o fator do denominador 5 ou 2, apresenta. Nesse caso aqui, a gente tem aqui o 5, confere? Beleza? Tá? E a gente sabe que isso daqui, se executando essa divisão, nós vamos achar 0,04. Ou seja, é uma dízima, é um número decimal, porém não é uma dízima periódica, é uma dízima que a gente chama ela de dízima finita ou número decimal exato. Tá beleza? Vamos continuar aqui o nosso exemplo para a gente entender bem isso aqui. Por exemplo, eu tenho 1/10, né, não é verdade? Então, olha só, esse 10 aqui, se eu fatorar esse 10, a gente divide assim por 2, que é o menor primo, né? Dá 5, aí o próximo primo que vai dividir aqui é 5, dá 1. Ou seja, o meu 10, na forma fatorada, ele pode ser escrito como 2 vezes o 5, tá bom? Então, vou colocar aqui para vocês 1 sobre 2 vezes o 5 aqui no lugar do 10. A gente sabe que essa conta vai dar 0,1. Tá? Repare novamente, né? Temos aqui o 0,1, nós temos uma dízima finita. Ah, mas como é que você sabe que essa dízima é finita? Olha aqui para o denominador. Ele apresenta fatores primo 2 ou
5, tá bom? Então a gente vê um númerozinho aqui, ó. Ah, e outra coisa, né? Lembrando que todas essas frações aqui, ó, 1 sobre 2, né? O meio é irredutível. 1 sobre 25 é irredutível. Não tem como dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá bom? E chegar numa outra fração, dá uma fração equivalente em relação a essa primeira fração aqui. Aqui, ó, 1 sobre 10 é irredutível. Vamos para esse exemplo aqui, ó. A gente está diante de uma fração irredutível e a gente quer saber se esse é um número decimal exato ou uma dízima finita, só por meio dessa fraçãozinha aqui irredutível. E depois a gente vai descobrir aqui no segundo item a quantidade de casas decimais que essa dízima vai ter, tá bom? Então olha aqui, ó, vamos lá. Se a gente tem 1 sobre 50, a gente pode fatorar, pode decompor esse 50 em fatores primos, né? Se a gente decompor lá os 50 em fatores primos, nós vamos dividir por 2, sobra aqui 25, a gente divide por 5, que vai dar 5, divide por 5 novamente, que vai dar 1. Resumo, o 50 ele pode ser escrito assim, como 5 ao quadrado vezes 2. Olha só, novamente aqui no denominador. Eu vou colocar na ordem aqui, 2 vezes 5 ao quadrado. É a mesma coisa, né? E o 1 lá em cima. Observem, né? Fiquem atentos a isso aqui, ó. Temos fatores primos 2 ou 5, ou o produto deles, tá, pessoal? 2 é um número primo, porque ele só tem 2 divisores, que é o próprio 2 e o 1. E o 5, fator 5, tá? Não 5 ao quadrado, né? Somente esse fator 5... Ele também é um número primo, ele só apresenta 2 divisores. Ele só é divisível pelo 5 e por ele mesmo. Só que aqui, ó, ele tá com um expoente. Esse expoente não tem problema, tá? Esse expoente não tem problema. Mais à frente a gente vai descobrir alguma coisa. O que esse expoente quer dizer? Esses expoentes aqui, ó, quer dizer, tá bom? Então, olha só. Vamos seguir aqui o nosso raciocínio. Se a gente for executar essa divisão, né? A gente tem 1 dividido por 50, né? Se a gente for executar essa divisão, 1 dividido por 50, eu vou até executar aqui que eu não tinha feito esse cálculo antes. 1 dividido por 50, tá? Dá 0,02. Aí, olha só, pessoal, repare que 0,02 é um número, cai nesse caso aqui, ó, um número decimal exato ou chamada dízima finita. E repare que também 1/50 avos é uma fração irredutível. E esse 50 eu posso transformar em fatores primos, fatorando ele aqui, ó, eu posso transformar em fatores primos, que esses fatores primos têm o 2 ou 5, ou ambos na sua composição, tá? Agora a gente vai ver no próximo item aqui o que esse expoentezinho aqui deu 5 ao quadrado. O que esse 2 me indica? O que esse 2 me indica? O que o maior expoente, quando tiver esse produto aqui de fatores primos 2 ou 5, ou os dois, né? O que isso vai me indicar? Vamos lá, galera. A gente vai descobrir a quantidade de casas decimais, por exemplo. Vamos lá. Foquem aqui comigo, olha só. Eu já sei que esse 1 sobre 2 é uma fração irredutível. Não dá para simplificar. Beleza? E eu sei que isso daqui dá 0,5, que a gente já viu anteriormente, né? Mas reparem que o expoente aqui do 2 não é 1. Então, esse expoente do 2, ele determina, já que ela tem o fator 2 aqui, né? A gente tem uma fração irredutível com um denominador, com um dos fatores 2, o expoente desse denominador vai determinar a quantidade de casas decimais. Porque aqui, ó, 2 elevado a 1, olha quantas casas decimais. Uma casa decimal. Então aqui, ó, temos uma casa decimal, galera. Bom,
E agora, a gente tem aqui, vamos lá, uma fração irredutível, né? A gente sabe que isso aqui vai dar 1 sobre 25. E a gente tem lá o fator 5 ou 2 aqui, ó. Só que esse fator 5 ou 2, ele tem um expoente. Aqui o expoente dele aqui é o 2. Então, o que que significa? Se eu não quiser, eu não preciso, a gente sabe, né, que isso aqui, ó, dá 1 sobre 25. Se a gente for resolver essa conta, dá 0,04. Então, esse 2 aqui está me indicando duas casas decimais. Realmente, né? Se essa fração irredutível 1 por 5 ao quadrado, que dá 1 por 25 avos, ela me dá duas casas decimais. Tá bom? Vamos para o próximo aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, 1 sobre 5 vezes 2, que na verdade é 1 sobre 10. Mas para a gente enxergar que essa fração aqui é uma fração irredutível e a gente consegue ter uma dízima, né? Uma dízima finita, e porque tem o fator 5 e o fator 2. Agora, reparem o seguinte, que a gente pode, sem executar a conta, saber quantas casas decimais essa dízima aqui, ela vai me gerar. É só a gente ver aqui, ó, o expoente, o maior entre os dois fatores, tá? Aqui no caso tem 5 elevado a 1 e aqui 5 elevado a 1. Se ambos estão 5 elevado a 1, né? Tem dois números, dois fatores, ambos estão elevado a 1, então eu já sei que isso vai me dar uma casa decimal, tanto é que 1 sobre 10 dá 0,1. Repare aqui, ó, tem uma única casa decimal, tá? Agora, se vocês forem observar aqui, né, nós temos aqui o 3, vê que é irredutível essa fração, e observe que a gente tem aqui, ó, os fatores 2 ou 5, ou seja, isso a gente já caracteriza por a gente ter um número decimal exato ou uma dízima finita, beleza? Só que aqui, ó, se a gente fosse ver, a gente sabe que vai ter quantas casas decimais essa divisão, essa dízima? Duas casas, porque, olha só, o 2 ele tá elevado a 1, só que o 5 ele tá ao quadrado. Quem tem maior expoente é o 2, o maior expoente é o 2. Entre o produto de fatores 2 elevado a 1 e 5 elevado a 2. Se o maior expoente é o 2, eu já sei que essa fração irredutível ela vai ter duas casas decimais. Beleza? Isso comprova, né, de fato, porque se a gente for resolver isso aqui, vamos ter 1 sobre 20, que isso aqui vai dar 0,05, olha só. A gente já sabia que ia ter duas casas decimais, por quê? Por causa do expoente e dos fatores aqui, ó, 2 e 5. E também da fração C como um todo, essa fração aqui é irredutível. Não dá para dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número e chegar numa fração mais simples. Aqui, ó, observe esse daqui, tá bom? Olha só, vamos lá. 7 dividido, né? A fração aqui, 2 ao cubo aqui. Então, nós já temos aqui o 2 e o 5 no denominador, né? É essa regrinha daqui, ó. Somente fatores primo 2 ou 5. Então, fatores primo aqui, ó, 2 ou 5. Quem tem maior expoente? O 2. Então, eu sei que essa divisão, ela vai ter, né? Ela vai gerar uma divisão com o quê? Com 3 casas decimais. Esse 3 aqui, ó, né? O 3, ele é maior do que quem? Do que o 2. Logo, o maior, né, vai gerar um número de casas decimais. 3 casas decimais. Eu nem preciso resolver essa divisão, tá certo? A gente sabe que isso aqui, né, se for fazer o cálculo, vai dar 7 sobre 200.
calculando, né? Isso aqui vai dar justamente a minha dízima finita assim, ó. 0,035. Olha só, bateu, né? O número de casas decimais está aqui. Então, a gente está trabalhando com números pequenos. Mas se fosse um número bem grande e a gente quisesse saber o número de casas decimais, a gente aplicaria essa regra. Mas para isso, novamente, teríamos que ter uma fração irredutível. Olha aqui a letra F, ó. Uma fração irredutível e com o denominador com esses fatores 2 e 5. O número de casas decimais é o maior expoente. Aqui eu tenho 2 elevado a 3. Aqui eu tenho 5 elevado a 1 escondidinho. O 3 ele é maior do que 1. Então eu já sei que essa daqui, ó, ela vai ter 3 casinhas decimais, tá beleza? Olha só, vamos comprovar, né? A gente tem 7 elevado a 2 ao cubo. 7 dividido por 2 ao cubo vezes 5. Isso aqui dá 7/40 avos. Se for executar essa divisão, dá 0,175. Olha aqui, ó. 3 casas decimais. Bateu, tá beleza? Vamos lá, mais 2 exemplos. Novamente, a letra G, a gente observa aqui que é uma fração irredutível. Essa letra G aqui, ó, é uma fraçãozinha irredutível, tá? Nós temos os fatores lá no denominador 2 e 5. E quem tem o maior expoente? O maior expoente é 4. Então significa que o quê? Que esse maior expoente aqui, ele vai ser o ditador da quantidade de casas decimais. Mas isso somente se os fatores for aparecer o 2 e o 5, tá beleza, pessoal? Então aqui, ó, eu sei que aqui vai ter 4 casinhas decimais, tá bom? Vamos ver, ó. Então se a gente for pegar esse do 13, isso aqui vai dar 13, 5 mil avos, olha só. Tá, dá bem bizarro, né? Isso aqui vai dar 0,0026, olha aqui, ó. As 4 casas decimais aqui. Tá bom? E o último exemplo, tá, pessoal? Esse aqui precisa resolver, galera. Eu vou deixar esse aqui para vocês resolverem, tá? Olha só, tem novamente, é uma fraçãozinha irredutível, toda ela aqui. Se a gente for dividir 11 dividido por 2 a 4, que multiplica 5 a 3, né? Vai ver que essa fração não tem como dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, né? No numerador e denominador. E a gente olha para cá, ó, olha para o expoente. Quem é o mais expoente? É o 4. Então esse 4, ó, ele vai definir, ó, 4 casas decimais. Faça esse cálculo aí e comprove que tem 4 casas decimais e posta aí no comentário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ajude aí. Tem questões, principalmente do Colégio Naval, que exige esse conhecimento, tá? Você saber, conhecer esse critério para identificar uma dízima por meio de fração irredutível. Se você identifica que a dízima é um número decimal, né, por meio dos denominadores, que é 2 ou 5, e você consegue fatorar, você pega o maior expoente, você sabe a quantidade de casas decimais que vai ter a essa fração irredutível. Tá ok, pessoal? Então tá, vou ficando por aqui. Então, vamos lá, nosso tradicional do YouTube, né? Se vocês gostaram desse vídeo, quer que eu faça mais, quer me incentivar, deixa aí, cara, o seu like, posta aí o seu comentário, tá bom? E compartilha com seus coleguinhas. Forte abraço, pessoal. Deus abençoe a todos.